Olá, policiais militares, Sargento Alexandre, deputado federal, candidato à reeleição, 1933 é o meu número, representando as praças da Polícia Militar na Câmara dos Deputados. Como você sabe, ou se não sabe, eu assumi em junho deste ano, junho. Então tem aí 4 meses ou 3 meses e pouquinho que eu estou como deputado. Uma das coisas que fiz foi combater na lei na lei orgânica da Polícia Militar a questão da criação dos cargos de generais na polícia e também que praça da Polícia Militar, para ingressar no Barro Branco, teria que ter curso de direito. Isso daí a gente fez uma sustentação, fez um debate na Câmara e o relator tirou essas duas previsões de criar general na PM e praça para prestar Barro Branco, ter curso de direito, já tirou fora. Então, graças a Deus e graças à representatividade lá na Câmara dos Deputados. E aí que eu falo, né? Nós temos que eleger praças para ficar lá na Câmara dos Deputados, porque muitos projetos são de nível federal e de interesse da nossa categoria profissional. Mas estou aqui a pedido do meu amigo advogado e sargento também da Polícia Militar, Roberto Correia, doutor Roberto Correia. Doutor Roberto Correia é uma pessoa muito inteligente, integrada às coisas que acontecem na Polícia Militar, e a gente vai falar sobre o tema 1777 do STF, que fala sobre a contribuição dos militares, aquele sistema de proteção social que eu sempre bati nesse sistema de proteção social, por entender que pegaram toda a base da Polícia Militar, que seriam as praças da Polícia Militar, para pagar, custear as benesses da pirâmide. Vou dar um exemplo. Praça da Polícia Militar que ganhava até R$7 mil estava isento da contribuição previdenciária. Então o que eles fizeram? Colocaram as praças para pagar na integralidade e a partir daí eles conseguem sustentar as grandes pensões, as grandes aposentadorias de generais, de coronéis, entre outros oficiais mais abastados. Mas veja, o STF decidiu sobre o tema. A Lei 13.954 e a sua inconstitucionalidade. É um processo que veio do estado de Santa Catarina e foi parar no STF sobre a constitucionalidade ou não da cobrança da alíquota de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei 13.954. O Estado de Santa Catarina invocava que a aplicação da lei fosse a estadual, que o ente federativo estadual ele tivesse a competência e a legitimidade para legislar sobre as questões da previdência dos militares estaduais. E o que aconteceu? O STF realmente disse que a Lei 13.954, no ponto em que ela retira dos estados essa autonomia de determinar a alíquota de contribuição previdenciária, é inconstitucional. E aí devolve para os estados. O que aconteceu? A partir de janeiro, ou até janeiro, o estado tem, qualquer estado do Brasil, tem até janeiro para apresentar uma nova lei. E qual é a desgraça, né? Desgraça pouca na vida da praça é bobagem. A desgraça foi considerada inconstitucional a lei, portanto as cobranças também, já que inconstitucional, as cobranças que foram feitas a mais deveriam ser devolvidas e o STF decidiu que não. Ele modulou os efeitos da sentença, do acórdão no caso, e aí ele vai para frente. Então ele diz que a cobrança que foi feita foi legal, deixa do jeito que está, da forma que está. Por quê? Em um embargo de declaração, a sustentação do estado de Santa Catarina foi o seguinte: como que eu posso devolver para as praças aposentadas, os policiais que estão aposentados, o que eles pagaram para mais e exigir dos policiais da ativa que paguem a diferença? Então, para trazer um equilíbrio, a diferença é que eles pagaram para menos, na verdade, né? Porque nessa questão a gente pagava aqui em São Paulo, era 11% de contribuição, e passamos a pagar 9,5% em 2020 e 10,5% em 2021. Então veja, considerado inconstitucional, a praça, no caso aqui no estado de São Paulo, estava pagando 1,5% a menos em 2020 e 0,5% a menos em 2021. Então, voltando para Santa Catarina, eles disseram, mas como que eu vou devolver o dinheiro para aqueles que pagaram a mais sem exigir daqueles que pagaram a menos? Eu preciso exigir. E aí o STF, então, entendeu que deixa como está, da forma como está, e aí
considera-se inconstitucional, mas não se devolve os valores que foram pagos abusivamente. E de quem é a culpa disso? A culpa disso, vocês me desculpam, senhores deputados que estavam anterior a mim, em 2019, quando criaram a lei da proteção social. A culpa disso é de vocês. A conta chegou pra gente pagar. Isso é fato. Nós, praças da Polícia Militar, nós não merecíamos isso. Esse ataque à nossa Previdência. De forma nenhuma. Vocês mexeram num vespeiro. Vocês mexeram e agora vocês jogaram a gente de novo na cova dos leões, com aquele esqueminha lá, com aquela historinha, com o velho jargão. Ah, mas isso foi o melhor dos mundos para vocês. E não foi. E agora a gente está pagando o preço por isso. Por que vocês, na sua ganância, aliás, foi a ganância de vocês, que não permitiram com que vocês estabelecessem o que tem para a maioria dos funcionários públicos, aliás, para a maioria do povo brasileiro, que é a contribuição previdenciária dos aposentados. Ela só pode incidir sobre aquilo que excede o teto da Previdência. Então, quem ganha até R$7.000 ficaria isento. Todo brasileiro é assim, todo funcionário público é assim. Aí vocês modificaram, colocaram pra gente, goela abaixo, que a gente descontava na totalidade, sem qualquer teto, e aí é o que deu. Nós começamos a entrar com ação na Justiça. E agora, olha o que acontece. A Justiça decide que a lei é inconstitucional, decide, e não quer devolver o nosso dinheiro, mas culpa de vocês que estavam aí legislando. Então, praças da Polícia Militar de todo o Brasil, fiquem atentos, fiquem atentos. Às vezes o discurso bonito, o cara vem com um discursinho, que é isso, que eu represento a Polícia Militar, é isso, ele representa a Polícia Militar ela é do Estado. Então, se ele representa a Polícia Militar, ele representa o Estado e não você. Certo? Porque pro interesse do Estado é que a gente contribua mais com a alíquota de contribuição previdenciária. E aí esse cara que diz que representa a Polícia Militar, ele representa claramente os interesses do Estado e não os nossos interesses. É isso que aconteceu. Infelizmente, mais uma derrota nossa. E o pior pode ainda estar por vir. Isso é verdade. Eu não posso esconder isso de vocês, como parlamentar e como praça que sou. Por quê? Lá em Santa Catarina, olha a malandragem dos caras. Olha a malandragem dos caras. Lá em Santa Catarina, a alíquota de contribuição previdenciária era sobre aquilo que excedia o teto, na lei. O que os caras fizeram? Alteraram a lei em 2019, aliás, em 2021. Eles alteraram a lei e colocaram a alíquota de contribuição previdenciária sobre aquilo que exceder um salário mínimo. Então, antes era acima dos R$7.000 e hoje é acima de um salário mínimo. Ou seja, vai quase que descontar a mesma coisa. Isso é fato. Mais uma covardia, certo? Agora, para você que é praça do Estado de São Paulo, deixa eu falar agora para as praças de todo o Brasil. A lei 13954, que alterou o decreto-lei 667, diz que devolve de novo todo o sistema de contribuição previdenciária para o governo em janeiro de 2025, certo? Ia devolver para os estados isso. Agora o STF, com a decisão, devolveu para os estados em janeiro de 2023. O estado já pode legislar sobre. Mas aqui no estado de São Paulo, a Constituição Estadual de São Paulo, artigo 126, parágrafo 18, guarde isso, artigo 126, parágrafo 18, e também combinado com o parágrafo 18, mesmo parágrafo do artigo 40 da Constituição Federal, diz que a contribuição previdenciária dos aposentados incide sobre aquilo que excedeu o teto do regime geral da Previdência. Aí fiquem atentos, praças, fiquem atentos. Por quê? Você sabe que o governo, ele manda em tudo. A Alesp aqui é um puxadinho do governo. O que vai acontecer? O governo, sabendo disso, ele vai mandar, como governo de Santa Catarina, uma proposta de emenda à Constituição para dizer que a alíquota de contribuição previdenciária é sobre aquilo que exceder um salário mínimo. Isso aí vai ser uma covardia muito grande. Então fiquem atentos, cuidado com quem vocês vão votar para a Assembleia Legislativa agora. Praça vota em praça e praça cobra de praça aquilo que a praça deixar de representar. E isso é fato. A gente não pode ter praça covarde no parlamento representando nossa categoria profissional. Até porque eu, como deputado, eu tenho imunidade parlamentar e eu tenho prerrogativas para discutir tudo aquilo que eu quero, com respeito às autoridades, lógico, e fazer o trabalho de reivindicação. Então, fiquem atentos. Artigo 126, parágrafo 18 da Constituição Paulista, ela diz que os descontos de contribuição previdenciária só podem incidir sobre aquilo que exceder o teto. Portanto, é uma notícia boa que aqui em São Paulo, em janeiro, quando eles editarem a norma do sistema de contribuição social para nós militares, essa norma ela vai ter que estar atrelada, submissa à Constituição Estadual. Mas, pasme, né?
eles podem dizer que nós somos militares e não estamos previstos no parágrafo 18 do artigo 126. Esses caras estão complicados, eles mudam tudo. Mas tem que ficar antenado e pergunte para o seu deputado estadual se aqui na Assembleia Legislativa já não tem essa PEC, essa proposta de emenda constitucional para alterar o parágrafo 18 do artigo 126 da Constituição Estadual, certo? Marcha soldado, nós não somos cabeças de papel. Vote consciente. Sargento Alexandre, candidato a deputado federal 1933.